O tema da mensagem de hoje é dias de angústias. Você já passou por um dia de angústia na sua vida? Muito difícil, né? A gente fica sem chão, não sabe por onde começar. Mas Deus tem uma palavra para ti, para mim, para todos nós. Salmo de número 50, versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Vamos ler tudo juntos? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Efésios 6,10 diz assim: não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com todo o coração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica. Feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno, queremos neste momento, Senhor, ouvir a tua voz. Sabemos que dias de angústias, ele acontece em muitos pontos da nossa vida. Mas eu sei que o Senhor não deixa desamparado aqueles que te servem. E nada, Senhor, acontece por acaso, porque agindo Deus, ninguém impedirá. E esta noite, Senhor, essa palavra fica marcada no coração dos teus filhos, para que eles possam saber que dias maus virão, mas o Deus, o Todo-Poderoso, não está tosquenejando, não está cochilando, muito menos dormindo, o guarda de Israel. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Existem dias na vida de um homem, de um ser, de uma pessoa, que são dias que a gente não gostaria de ter nascido, de ter vivido, de ter levantado da cama. Sabe? Tem dias que realmente acontecem nas nossas vidas, em que nós imaginamos assim: meu Deus, por que todas essas coisas nos sobrevêm? Por que todas essas coisas têm acontecido conosco? Ficamos tristes, ficamos chateados, ficamos angustiados, e aí então pensamos assim: hoje é dia de nem sequer levantar da cama. Sabe, amado? São situações em que nós imaginamos: por que devemos estar nessa condição? Por que devemos estar desse jeito? Visto que Deus é o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo faz, é o Deus que em tudo procede. Sabe? Nós precisamos entender que Deus é Deus de honra, Deus é Deus de conquista, Deus é Deus de vitória. Pode deixar nessas páginas mesmo. Deus é Deus que faz nova todas as coisas. E se a angústia chegar, a tribulação vier, saiba que nenhum dos planos dele é frustrado. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não tem frustrações para os seus filhos. Acontece nas nossas vidas algumas vezes, mas essas coisas não devem acontecer. Amém? Quando Deus não tem angústia para nós e Ele não se alegra nisso, não quer dizer que nós não vamos passar. Não quer dizer que nós não vamos ter que passar por alguns sentimentos como esse, sabe? Dias em que as coisas começam a dar errado, sabe? Que nunca vão terminar, parece que começa hoje e por mais rápido que seja, os problemas vão vindo, vão acontecendo, os nossos olhos vão lagrimejando e nós começamos a dizer: Deus, onde estamos? O que estamos fazendo?
Por que isso tudo está acontecendo? A resposta é uma só. Nós precisamos passar pelo dia mau. Nós precisamos passar pela tribulação, sim, para que nós possamos crescer e confiar no Senhor. Mesmo nos dias mais difíceis, são dias que Deus, está na nossa vida, e Ele prova isso dia a dia, não permitindo que Satanás nos toque, fazendo você vencer neste dia mau. Entretanto, muitas pessoas precisam estar bem firmes para que não seja derrotado pelo inimigo. Muitos por conta do medo, alguns por terem no dia mau entregando alguns pontos, murmurando, blasfemando, falando coisas que não deveria. Porque isso me aconteceu? Aonde foi que eu errei, Deus? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu caí? Por que essas coisas estão acontecendo? Eu não mereço isso. Amado, Ele nunca disse que nós teríamos uma vida de mar de rosas, mas passaríamos por aflições. Tem coisas que é melhor a gente nem entender, porque se a gente começar a querer entender, quando somos açoitados por uma situação, é melhor a gente não querer entender. O salmista, ele diz o seguinte no Salmo 112, versículo 7: Ele não teme más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo até que veja cumprir o seu desejo sobre os seus adversários. Amém? Não tenha medo, porque os seus adversários não verão o desejo deles se cumprir na tua vida. Amém? Seria bom se algumas coisas que a gente tivesse que passar, a gente pulasse, não é? Simplesmente não acontecesse. Mas até as lições mais ruins da vida nos ensina a crescer e nos dá a condição de ter uma vitória melhor. O diabo, ele manipula o mercado por muitas vezes, ele manipula o dólar, ele manipula a inflação, ele manipula por muitas vezes os políticos para causar situações, e às vezes a gente fica meio que temente, dizendo: olha, está alta o dólar, olha, tal coisa está acontecendo, a inflação está muito alta, eu não vou conseguir, honrar os meus compromissos. Fica em paz, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. É claro que nós iremos passar algumas dificuldades, sim, faz parte. É claro que talvez em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter algumas perdas. Deus está tratando com cada um de nós do teu jeito, da tua maneira, e Ele faz você refletir aonde você errou, aonde você falhou. Mas mesmo fazendo você refletir, entenda que não é castigo, é cuidado, é zelo. Consequentemente, vencer o dia mal, nós alcançamos então a vitória no Senhor. Amém? Primeiro ponto: como o inimigo tenta nos atemorizar com relação ao dia mau. Como que ele faz isso? Ele faz isso, amado, numa seguinte palavra. Ele diz para você que chegou o fim da linha. Normalmente nós pensamos assim: e agora? O que vai acontecer? Chegou o final da linha, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais por onde correr. É isso que o inimigo tem dito, é isso que o inimigo, por muitas vezes, no dia mau, no momento que você está angustiado, que você está fragilizado, que você está preocupado, que você está chateado, ele diz: olha, acabou, toda a tua oração não teve valor nenhum até aqui, toda a tua campanha, toda a sua obediência caiu por terra. E é mentira. Sabe por que é mentira? Porque você vai acordar e amanhã o sol vai brilhar de novo, e a vida continua, e as coisas vão passar, e o que passou ficará para trás, e Deus abrirá novas portas. Sabe o que o inimigo diz? Ele diz que será um dia de choro e de ranger de dente. Ele diz assim: olha, esse dia é possível que seja o pior dia da tua vida, dizendo: olha, não falta mais acontecer mais nada. Não é verdade, irmão. O momento de muita dor é quando nós perdemos alguém que amamos muito: pai, mãe, filhos, amigos. Naquele momento que você recebe a notícia, você imagina que você não vai aguentar, você não vai suportar. Quantas mulheres disseram assim: agora, o que eu vou fazer da minha vida? O meu marido era a minha estrutura, a minha família era a minha estrutura, e perdi tudo. Como que eu vou recomeçar? Eu não sei nem por onde começar. Deus está no controle de todas as coisas. Eu já vi casos de pessoas que perderam a família inteira,
e só restou ele ou ela, e mesmo assim o Senhor renovou. Sabe, a morte é uma dor muito forte, mas Deus tem um bálsamo para colocar em nossos corações. Que todas as pessoas que perdem um ente querido, ao passar os dias, você vai imaginando e vai percebendo que esta dor ela vai diminuindo, e você não esquece, mas vai diminuindo a ponto de não fazer você sofrer mais. Só que a princípio nós imaginamos que vai ser uma dor tão forte que não vamos conseguir chegar a lugar algum. Sabe o que o inimigo quer? Ele fica dizendo que esse é o pior dia da sua vida. Ele diz assim: olha, não te falta mais nada acontecer. Este é o pior dia, e nesse dia você vai murmurar. Muitas pessoas infelizmente murmuram. Muitas pessoas muitas vezes assim: que adianta, Deus? Eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu estou fazendo tudo certo. Tem gente que faz coisas ruins, tem gente que rouba, que mata, tem gente que faz isso, que faz aquilo, e não acontece nada com eles. Por que tem que acontecer comigo? Cuidado, meu irmão. Ele nunca disse que você seria livre de todas as coisas, mas Ele te livraria daquilo que lhe apraz, daquilo que realmente Ele entende que é preciso livrar. Mas existem coisas que nós precisamos passar. Olha os homens da Bíblia, os grandes homens da Bíblia passaram por lutas terríveis, como Daniel. Daniel, para ele ser governador, José para ser governador, sabe? Grandes homens precisaram passar pela cova de leões, precisou passar pela prisão, precisou passar pelo vale, precisou passar pela morte, para que o Senhor pudesse exaltar. Você não está entendendo hoje, mas amanhã você entenderá que Ele é contigo. O inimigo muitas vezes ele começa a nos intimidar para que nós não possamos resistir. Você diz: não vai dar, eu não vou conseguir, chega, para mim já foi. Mas hoje Deus ele quer te dar vitória, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer mudar o fardo, Ele quer te restituir, sabe? Ele quer dizer que toda a tentativa de Satanás para tentar te atemorizar vai ficar por terra, porque ele não vai te derrotar no dia mal, não. Eu preciso passar pela luta, preciso. Se não fosse assim, Jesus não precisava passar 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, e sendo tentado pelo diabo. Ele precisou passar por tudo aquilo, ele precisou descer as águas com João Batista, ele precisou levar, sabe, toda aquela situação de humilhação. Cuspiram nele, bateram nele, ao invés de uma coroa de glória, colocaram uma coroa de espinho. Para de murmurar, de questionar. Quando nós passamos pela prova dando glória a Deus, como diz o irmão Lázaro, é isso que o Senhor nos dá vitória. Às vezes a gente quer ser crente dodói. Ah não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Quem aceita? Quem diz: agora é a minha vez de passar pela prova? Deus, deixa eu. Quem é que aceita dizer assim: olha, em nome de Jesus, a semana que vem quem vai passar pela prova sou eu. Ah, eu que quero chorar, eu quero sofrer. Você conhece alguém que pensa nisso? Ninguém quer, irmão. Quem é que pensa assim: olha, o ano que vem quem vai morrer é o ente querido da minha família? Ah não, a sua já morreu, agora falta da minha. Ninguém quer. Mas nós precisamos passar e viver e mostrar ao mundo e a nós mesmos que o amor de Cristo em nós é superior a todas as coisas passageiras dessa terra. Amém? Como não temer o dia mau? Como? Como que eu não vou temer, pastor, o dia mau? Como que eu não vou temer o dia da aflição? Como eu não vou temer o dia da angústia? Como? Primeiro, entendendo o tempo de Deus. Salmo 105, versículo 8 diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tendo provado a palavra do Senhor. Versículo 21, constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Versículo 24, Deus fez sobremodo fecundo e o seu povo, e o tornou mais forte do que os seus opressores. Hoje talvez você está na condição de oprimido. Hoje talvez a condição que lhe acerca é a condição de choro, de tristeza, de angústia, de não saber o que fazer. Mas amanhã Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus. E os seus opressores, aqueles que debocharam, que riram de ti,
vão ser obrigados a ficar de pé aplaudindo a sua vitória. E quando você olhar para a história desses grandes homens de Deus, somente de José, sabe, humanamente falando, não se consegue enxergar uma solução ou um final de vitória. Talvez você fale assim: pastor, eu não consigo enxergar qual que vai ser a possibilidade da minha vitória. Por onde eu vou começar? O que vai acontecer? Primeiro, quando nós confiamos em alguém, a gente não fica tentando decorar ou tentando adivinhar o que essa pessoa que confiamos vai fazer. Não é verdade? Nós estamos aqui com um técnico regional, né, que está ali toda hora mexendo no som. O louvor continuou, a palavra está continuando. Eu não vou ficar aqui preocupado se ele vai mexer no botão lá. Deus, ele é especialista nisso e vai fazer isso. Deus é especialista na tua vida, na minha vida. Eu não tenho que ficar preocupado, sabe o que Deus vai fazer, como que ele vai agir, quem que ele vai usar, o que ele vai mover. Eu só tenho que confiar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para mim. E detalhe, se ele não fizer, é porque chegou o dia que eu me encontro na estatura de varão perfeito e vou me encontrar com ele na glória. Sabe, irmão, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Quem quer morrer para ir para a glória? Deus, agora chegou a minha vez, leva eu. E que seja uma morte bem difícil, que seja uma morte bem esmiuçada, sabe? Parecendo a de Jesus, que eu sofra bastante. Quem quer? Se alguém perguntasse quem quisesse morrer, dizer: Senhor, eu quero morrer dormindo, né? Eu quero deitar na minha cama sem sentir nada, e quando eu abrir os olhos eu estou lá na glória. Olha que coisa linda. Jesus, a morte dele não foi assim, porque morte é morte, não importa de que maneira, se foi de carro, se foi atropelado, se foi afogado. Tem gente que fica questionando: pastor, eu não sei porque, sabe, eu e a minha casa sempre fomos servos de Deus e o meu filho morreu dessa forma tão trágica. Eu nunca vi morte bonita. Tem uns ainda que se iludem dizendo: nossa, parece que estava dormindo no caixão, tão lindo, não vejo beleza em morto. E se dormir daquele jeito, eu quero viver acordado. Não é verdade? Morte é morte, situação é situação, enfermidade é enfermidade. A Bíblia diz: tem coisas que é para a glória de Deus. Tem coisas, amado, que é para a morte, mas o que não é para a morte é para a vida eterna. O que acontece comigo e com você, se não for para a glória de Deus, Ele tem um grande motivo para permitir determinadas situações na tua vida. Amém? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas Deus é um Deus de aliança. Por isso que Ele não muda, por isso que Ele é imutável, por isso que Deus não se distrai, não está cochilando e dormindo. Amém? Depois da cova, meu amado, depois da escravidão, da prisão, José passa a reinar no Egito. Depois dessa luta, desta prova que você está passando, existe um Egito inteiro para você reinar, ser rei, ser sacerdote, ser mestre, ser abençoado, ser reconhecido. E aqueles que te humilharam vão se dobrar diante de ti. Sim. Deus, por que eu? Porque um dia você levantou a sua mão e disse: Senhor, eu quero que o Senhor me use. Deus está te usando. Você está entendendo? Deus está começando a fazer coisas que nós, se fôssemos nós a fazer, não usaríamos estas armas, essas atitudes. Mas ainda bem que não somos nós, porque somos falhos, e Ele é perfeito. Amém, meu amado? Por isso entenda que a profecia vai se cumprir. Hoje você pode estar vivendo um tempo muito ruim aos olhos humanos, sabe, na sua vida, mas Deus tem um tempo para nós, um tempo de Deus, um tempo de justiça para a tua vida, um tempo de realmente de ressurreição. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Eu tenho certeza disso, sabe? Que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ponto 2. Não resista, não
resista. Resista. Essa foto diz assim, que nós não devemos desistir, mas resistir. O texto que nós lemos diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistindo ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? O diabo quer que você chute o pau na barraca. O diabo quer que você xinga. O diabo quer que você murmura. O diabo quer que você abra a boca e fala derrota para todo mundo. E Deus diz assim: resiste isso. Continue perseverando, porque ninguém tem nada a ver com a sua dor. Ninguém vai poder te ajudar senão o Senhor. Então é com Ele que você precisa dizer. Às vezes estamos chateados, irmão, e não precisamos falar nada. Basta sair na rua com aquela cara de monstro, né? Está tão grande, os olhos fechados, gritando chorar. Quando você chega perto de alguém, a pessoa nem te conhece e diz: está tudo bem? O que foi? E aí o crente diz: nada não. Fala: meu Deus, se servir a Deus é desse jeito, estou fora. A dor é sua, a luta é sua, e a resposta é de Deus. Então ergue a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas, sabe? Ele faz como a mulher que chegou diante do profeta, o filho dela estava morto. E ele pergunta para ela: vai tudo bem? Ela diz: sim, está tudo bem. Como é que uma mãe que está com seu filho morto em casa, ao invés de chegar em pranto, chorando, que era natural, era admissível, era uma maneira de se entender, porque ela acabou de perder um filho, ela poderia questionar o profeta, mas não, ele pergunta: está tudo bem? Ele sabia que não estava tudo bem. Ela disse: sim, está tudo bem. Sabe por quê, amado? Porque tem coisas que não adianta você questionar, você murmurar, você falar. Deus está no controle. Se Ele permitiu, Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que eu esteja errado como estava Sansão, mesmo que eu esteja cego como estava Sansão, mesmo que eu traí, quebrei a aliança com Deus como quebrou Sansão, no momento que Sansão disse: Senhor, eis-me aqui, eu quero consertar, Deus é com ele, porque Deus não abandona ninguém. Eu acho engraçado que algumas pessoas falam tanto do cachorro como o melhor amigo do homem, sabe? O cachorro, por muitas vezes, você vai dar uns tapas nele, você põe ele para fora, mas basta que você estrala o dedo, ele está correndo todo alegre, não, sabe, não lembra de nada. Eu não quero comparar Deus com o cachorro, mas Deus está acima do que o inocente cachorro sente. Porque quantas vezes a gente não age com Deus da mesma maneira que agimos com o cachorro? Chutamos a tua palavra, desobedecemos, abrimos a boca e falamos murmuração, sabe, questionamos, ficamos duvidando: ah, Deus, será que o Senhor está nesse negócio? Vai me abençoar mesmo? E a hora que você diz: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Ele diz: estou aqui, meu filho. Glória a Deus, aleluia. O teu Deus, amado, não é o teu inimigo. Amém? Quando você era criança e foi repreendido pelos teus pais, às vezes foi colocado de castigo, talvez você dizia chorando: minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Quantos não passaram por isso? Minha mãe ama mais a minha irmã do que a mim, porque eu só repreende. Ela faz isso, faz aquilo, e sabe, minha mãe não faz nada. Quantas vezes você tem falado isso para Deus? Olha o fulano de tal. Primeiro que a Bíblia diz que Ele não te colocou por juiz, então para de julgar os outros. O que você está vivendo e passando está escrito na tua história. E uma nova história Deus tem para ti. Amém? Amém. Um novo tempo Deus tem para você. É engraçado que nós cantamos isso e não conseguimos imaginar qual a dimensão da letra do Fernandinho, o que quer dizer uma nova história. Todo dia Deus tem uma nova história, sabe? E nós precisamos ter altos e baixos, sim, porque senão a nossa vida seria um tédio. O inimigo, ele te assedia para tirar da presença de Deus, para ver você abrir a boca e blasfemar. Hoje você fala em línguas, adorando o nome do Senhor. Amanhã acontece alguma coisa, depois da manhã você está falando em línguas, mas outra língua que Deus não aceita, sabe?
Paulo nos fala em Efésios 6,13 que o segredo é resistir o diabo. Não é fácil, mas resista. Portanto, não se deixe dominar pelo medo. Saiba que o medo, amado, te rondará, mas ele não pode te dominar. Amém? O texto diz: resista às pressões da consequência daqueles que querem te ver fora do mercado, fora da família, fora daquilo que é o teu sonho. Ah, pastor, mas tem um endemoniado lá na empresa que vive me prejudicando, que vive, sabe, falando mal de mim. Não sei, de alguma maneira ele vai me prejudicar. A porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Continue orando pelo perturbado. Ele é a porta aberta que infelizmente Satanás está usando. Mas a Bíblia diz assim, amado, que ferramenta, arma que se levanta contra ti não prosperará. E se prosperar, preste atenção, Deus te tira daquele lugar e te coloca no lugar de paz, porque você vai viver em paz. Nós servimos ao príncipe da paz. Se você não tem vivido em paz, alguma coisa errada está. Amém? Resista a Satanás e você verá ele bater em retirada. Terceiro, limpando o nosso coração. Salmo 51, 10 assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, ou um espírito novo. Davi, quando ele fala com o Senhor, no Salmo 51, foi logo após dele cair e pecar com Betseba. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Sabe o que é isso? Ele perdeu a alegria de ser salvo, ele perdeu a intimidade com o Senhor, porque ele sabia que o pecado que ele fez, não apenas pecou, mas mandou matar um amigo, por ter se apaixonado e se deitado com aquela mulher. Existiam 2 crimes sobre as costas da vida. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o meu não está puro, e renova em mim um espírito reto. Se você continuar lendo o versículo 11, diz assim: e não me lance fora da tua presença, mas torna da alegria da tua salvação. Quantas vezes você se sentiu fora da presença do Senhor? Este é o direito que nós temos de achar que Deus é como nós. Nós é que falamos da boca para fora que perdoamos e que dependendo do que vai acontecer a gente deixa para lá. E Deus, amado, Ele pratica o que a tua palavra diz. Ele jamais te lançará fora, independente do que aconteceu. Enquanto vida estiver, ainda há esperança. O coração representa o centro das nossas emoções, o centro dos nossos sentimentos. E muitas vezes os nossos sentimentos, sabe o que acontece? Eles se transformam num laço para nós mesmos. Ou seja, Jeremias 17,9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que a gente ouve de pessoas dizendo assim: olha, eu senti no coração de fazer tal coisa, cuidado, o coração é terra enganosa. Amém? Não podemos levar ao pé da letra tudo que nós sentimos, porque às vezes esse sentimento ele está ligado a uma emoção, a uma situação que às vezes não favorece. Amém? Satanás ele quer nos encher por muitas vezes de dúvida, de murmuração, carregando o nosso coração de sentimento estranho ao propósito de Deus. Um exemplo disso foi quando Jesus disse que ele precisava morrer para que o povo fosse salvo. Pedro, envolvido por um sentimento, ele abre a boca e diz assim: não, Senhor, você vai morrer por este povo, não precisa fazer isso não. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro talvez se assustou naquela hora, dizendo: poxa, Jesus está me chamando de endemoniado. Não é? Às vezes o nosso sentimento, o nosso coração, que é terra enganosa, nos traz sentimentos que não é da vontade de Deus. Então nem tudo aquilo que o seu coração bate forte, Deus está neste negócio.
Amém? Por isso, meu amado, limpe o teu coração, guarda a tua boca, e a vitória contra os temores do dia mal virão. Tua vitória virá, mas o teu coração precisa estar limpo. Não permita jamais que a situação te leve a momentos para pecar contra Deus. Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Declare com fé o Salmo 56,3, assim: no dia em que eu temer, eu confiar em ti. no dia em que eu temer,